Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Às vezes em formato de podcast, que é o nosso quadro Terrorcast, e às vezes enquanto eu faço a minha make, que é o nosso quadro Make com Relatos. Se por acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você tiver algum relato para me enviar, o e-mail também está aqui embaixo na descrição. Todos os vídeos postados aqui no YouTube também estão disponíveis lá no Spotify para você ouvir onde e quando quiser, e o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, como vocês sabem, eu não gosto nem um pouco de enrolar na introdução do vídeo, então bora para os relatos de hoje. Só não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, de curtir o vídeo agora no início porque ajuda muito na divulgação aqui no YouTube. E se este vídeo estiver disponível para você hypar ele, hypa também para mim porque ajuda muito. Agora sim, chega de conversa fiada e bora para os relatos de hoje. Bom, gente, o nome do nosso primeiro relato se chama O Teletubbies da Rifa. Bom, oi Li, me chamo Rafaela e não tem problema em revelar o meu nome. Sou do Rio de Janeiro e tenho atualmente 30 anos. Bom, esse relato aconteceu quando eu tinha entre 7 e 8 anos, mas foi algo que na época deixou eu e minha mãe apavoradas. Bom, um belo dia, minha mãe estava na lojinha que ela tinha na garagem de nossa casa mesmo. E lá ela vendia material escolar, doces e fazia impressões e xerox também. Quando parou um carro na calçada ali da lojinha e saiu um moço com cabelos compridos, uma roupa estranha e cheio de cordões no pescoço, aqueles de miçangas, sabe? Daí ele tirou uma prancheta de dentro do carro e foi na direção da minha mãe. Falou o nome e o sobrenome dela e perguntou se era ela mesma. Minha mãe afirmou, que era ela, mas só que assim, meio sem entender, e ali perguntou, do que se tratava. O moço, sem muitas delongas, falou que ela havia ganhado uma rifa, e o prêmio dela era um urso. Minha mãe, sem entender, falou que não havia comprado nenhuma rifa e perguntou se ele estava na casa certa. O moço falou o endereço e os dados que estavam na ficha, e batia tudo certinho, como se fosse para ela mesma. Bom, quando ele foi no carro buscar o tal urso, lembro-me como se fosse hoje, Li. Eu estava já pronta para ir para a escola e fui só falar com a minha mãe, quando vi aquele Teletubbies gigante no colo daquele moço. Os meus olhos brilhavam, pois era o Teletubbies verde, o Gypsy, que era o personagem do programa que eu mais gostava. Eu dava cada pulo de alegria quando o moço entregou ele para mim, e a minha mãe, ainda sem entender nada, ficou ali desconfiada. Mas devido ao meu entusiasmo, ela aceitou de bom grado. Agradeceu ao moço e disse que qualquer coisa era só ele voltar, que ela estaria ali na lojinha, pois ela ainda estava achando que foi entregue, para a pessoa errada. Bom, nesse dia, eu não vi a hora de chegar em casa para brincar com o meu Teletubbies. Eu estava tão feliz. Bom, os dias se passaram e o moço nunca mais voltou. Sempre que eu ia dormir, eu colocava a Gypsy no cantinho da parede, no chão mesmo, pois ele era enorme e não dava na prateleira que tinha ali. Após algumas semanas, eu comecei a ter muitos pesadelos, e eles eram tão reais que por diversas vezes a minha mãe acordava com os meus gritos e meus choros. E o estranho era que sempre que eu acordava de madrugada com esses pesadelos, eu acordava com o corpo formigando e sempre via o Teletubbies na minha cabeça. Assim, não sei porquê, mas vinha somente ele na minha mente. Com isso, eu já não brincava mais com ele e passei a ter medo dele. E sempre deixava... Só confirmar que estava filmando. E sempre deixava ele de cara para a parede, pois sempre tinha a sensação dele ficar me observando. Bom, uma vez eu coloquei ele bem no canto da parede ali e foi sinistro. Quando saí do quarto e passei pela porta para pegar o corredor para ir até o quarto dos meus pais, quando eu olho para trás, assim, nem sei por que eu olhei, mas foi uma sensação, sabe? E nisso que eu olho, pasme, ele estava caído com a cabeça para fora do quarto me olhando. Eu saí correndo e chamei a minha mãe. Falei que estava com medo dele e que não queria ele de jeito nenhum. Contei o que aconteceu para minha mãe, mas ela não acreditou muito em mim. Disse que era coisa da minha cabeça,
mas se eu não quisesse, que eu daria para minha prima. Bom, eu disse que poderia dar, pois ele não me deixava dormir, porque ele me perseguia até nos sonhos. Bom, minha mãe pegou ele e o colocou em um saco preto, para assim que ela visse a minha prima, dar para ela o Teletubbies verde. Bom, no dia seguinte eu fui para a escola e o urso estava ao lado do sofá, dentro do saco preto, para ser entregue à minha prima. Eu passei o dia aliviada, pois quando eu chegasse da escola, eu ia poder brincar com a minha prima e depois levar o Teletubbies embora, né, para casa dela. Enfim, quando cheguei da escola, minha mãe estava me esperando e assim que cheguei dentro de casa, eu já saí levando esporro. Pois a minha mãe disse que já havia prometido de dar o Teletubbies para minha prima e que ela não gostava de faltar a palavra dela, ainda mais, né, com parentes. Bom, eu sem entender, perguntei para minha mãe o que houve e ela disse que eu tinha pego o Teletubbies da bolsa e levado para o meu quarto. Eu falei que não tinha pego ele, que quando saí de casa ele estava do lado do sofá, dentro do saco. Minha mãe falou com um tom de sermão. Ah, então ele saiu andando e foi parar na sua cama, né? Bom, Leandra, na hora me deu um frio na espinha e quando eu fui no quarto, ele estava lá, sentado na minha cama. Bom, eu falei para minha prima que estava ali em toda a situação, que ela poderia levar o Teletubbies para ela, pois eu realmente não queria. Eu não contei o porquê para minha prima, pois até eu comecei a pensar que poderia ser fantasia da minha cabeça. Mas ainda assim não queria ele. Pois bem, minha prima, quando foi para casa, levou o bendito Teletubbies com ela. Os dias se passaram e eu parei, né, de ter pesadelos horríveis. E eu voltei a ser uma criança normal e sem as paranoias de antes. Mas não parou por aí. Depois de umas semanas, a minha mãe veio me contar que a minha prima estava tendo uns pesadelos horríveis e estava com muito medo do Teletubbies. Disse que via ele andar pela casa de madrugada e que uma vez acordou com ele enforcando ela. Daí minha mãe falou que minha tia, diante de tudo isso, por ser ali uma pessoa mais espiritualizada, tirou toda a espuma do Teletubbies e acabou achando um saquinho preto dentro da espuma, com dentes, alfinetes e outras coisas que não me lembro. Ela queimou toda essa espuma com óleo ungido, porém usou a parte do tecido para forrar ali para o cachorro. Pois fazia frio e ela pensou que não faria mal ela pôr somente o tecido do Teletubbies ali para o cachorro deitar em cima para poder dormir. Bom, pois bem, minha mãe me contou que de noite minha tia não conseguiu dormir de jeito nenhum, pois o cachorro latia muito, chorava como se tivesse com dor. E ela ficou com medo de ir ver, pois pensou que poderia ser alguém no quintal tentando entrar. Bom, no dia seguinte, bem cedo, minha tia foi logo ver o que havia acontecido. E o cachorro dela estava todo machucado, como se tivesse brigado com outro animal, sabe? O mais estranho é que o tecido que restou do Teletubbies... o mais estranho foi o tecido que restou do Teletubbies que ela pôs, né, para o cachorro dormir. E esse tecido estava todo rasgado e cheio de sangue, que ela deduziu ser do cachorro. Bom, e quando ela pegou ele na mão, o cachorro voltou a latir muito. Logo minha tia pegou o tecido e pôs fogo para dar um fim naquilo de uma vez por todas. Até hoje, a gente lembra dessa história e fica se perguntando quem mandaria uma coisa daquelas para uma criança. Bom, porém minha tia não fala. Não foi mandado para uma criança. Foi mandado... Porém minha tia fala. Não foi mandado para uma criança. Foi mandado para sua mãe. Pois o nome na ficha do moço era o dela. Esse foi um de muitos relatos que me aconteceram. Acho que por eu ser bruxa, essas coisas sempre focaram em mim. Pois tenho uma mediunidade muito aflorada desde pequena. Um beijo, espero que leia meu relato. Depois, se quiser, te envio outros. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E, por favor, não deixe de enviar, tá? Se tiver mais relatos, pode enviar, que eu vou adorar ler. E eu também tô com essa teoria de que foi algo que foi enviado pra sua mãe. Mas, como era um Teletubbies, né? Às vezes, foi justamente um Teletubbies porque sabia... O que mandou sabia que você ia ficar encantada e, né, a gente sabe como que é mãe, né? Ela até estranhou, mas como você ficou apaixonada com o bichinho, né, com o urso, então acabou ficando. Então, provavelmente se fosse um outro bicho que não chamasse a sua atenção, a sua mãe teria achado muito estranho e não teria aceitado aquilo dentro de casa.
E eu tô boba que, tipo assim, a pessoa que, tipo, encomendou essa coisa toda simplesmente pediu pra pessoa ir lá entregar. Tipo, foi entregue na sua casa, sabe? Tipo um delivery de coisa amaldiçoada, tipo isso. Eu achei bizarro. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. A gente vai pro próximo agora. Vamos lá. Gente, o título desse relato eu não entendi muito bem. O título é Eu Vi um Shadow People. Eu não sei o que é isso. De repente, ao decorrer do relato, eu entendo o que é. Se por acaso não ficar muito claro, vocês coloquem nos comentários o que é, né? Se você que tá assistindo souber o que é. Mas enfim, vamos lá. Oi, Leandra, acompanho você pelo TikTok e Instagram e já mandei esse relato, esse mesmo relato, mas você não viu. Como hoje eu estava assistindo os seus vídeos de relatos macabros, lembrei de algumas coisas que aconteceram e eu não tinha escrevido naquela época. Em 2023, no finalzinho do ano, eu tava vendo um vídeo sobre Shadow, eu acho que é assim que pronuncia, tá, gente? Shadow People. O povo das sombras. Gente, eu vou pesquisar depois porque eu não sei o que é. Que me fez lembrar de um acontecimento que aconteceu no meio do ano. Bom, depois desse vídeo, eu tenho certeza que vi um Shadow People. Bom, era um dia normal, estava de noite e como eu estudo na parte da manhã, eu decidi tomar banho porque ia ficar muito frio. Lembrando que a luz do banheiro tinha queimado nesse dia. Mas nem me importei, só fui direto tomar banho. Pra não ficar tudo escuro. Aí, pra não ficar tudo escuro, eu deixei a porta ali um pouquinho aberta. Mas quem passasse por lá não ia conseguir me ver, então não tinha problema. Bom, continuava escuro, mas eu consegui enxergar as coisas perfeitamente. Eu estava tomando banho normalmente enquanto passava. Só faltava vir alguém reclamar que eu estava demorando muito. Bom, isso porque eu realmente estava demorando. Antes de sair, eu decidi lavar o rosto para aproveitar que eu já estava lá. E enquanto eu tirava o sabão, eu vi uma sombra de uma pessoa muito alta, naquela parte da porta que eu havia deixado aberta. A pessoa era quase do tamanho da porta. Tinha cabelos médios, não tinha rosto e era toda preta. E essa sombra estava meio que indo para frente e para trás enquanto me olhava. Ela não conseguia ficar parada. Eu continuei olhando, tentando identificar quem era, porque eu pensava que era alguém da minha família. Bom, como eu não sabia o que era, eu falei, que isso? Olhando os outros tomar banho? E eu falei na ironia, né? Porque eu não sabia quem era. E na hora, aquilo saiu. E eu fiquei tão assustada que decidi sair logo do banho. Enquanto eu me secava, pela minha visão ali periférica, eu vi um vulto passar pela parte aberta da porta. E nessa mesma hora, meio que alguém puxou a porta na intenção de fechar, mas eu consegui segurar. Bom, quando eu saí, eu fui perguntar quem estava ali. E minha irmã falou que ninguém passou por ali enquanto eu tomava banho. Isso porque na sala tem um corredor que leva para o banheiro. E minha irmã disse que também já viu, e no mesmo lugar. Minha mãe então falou que eu estava vendo muita coisa de terror e que era para mim parar. Até hoje eu não sei o que foi aquilo. Gente, eu tô muito curiosa. Eu vou pesquisar o que é Shadow People. Eu vou pesquisar aqui no Google, porque eu fiquei muito curiosa pra saber o que é isso. Como pode, gente, uma criadora de conteúdo de terror não saber o que é isso? Ah, sim. Significa pessoas das sombras. É tipo quando a gente vê aquelas figuras que lembra muito uma pessoa. Sabe, tem todos os trejeitos assim, a figura de uma pessoa, mas na verdade é tudo um vulto preto. Você não vê direito pé, braço, essas coisas, cabeça, mas você tem certeza que é tipo a sombra de uma pessoa, é tipo isso. Ah, que interessante, eu não sabia que era esse nome que se dava. Acho que é a tradução, né? Shadow. Porque eu não sei a tradução de Shadow, não sei. People eu sei que é pessoa, mas a outra palavra eu não sei. Mas enfim, um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. E agora que eu entendi melhor o que é, acredito que pode ser alguém talvez que tenha falecido na casa que vocês moram, né? Já que você não foi a única pessoa a ter visto, e como a sua irmã também viu sempre naquele mesmo ponto específico da casa, é bem possível que tipo assim,
algum espírito, alguma coisa que fica ali perturbando, sabe? Não acho que tenha a ver com você ficar consumindo conteúdo de terror, porque senão aparecia em outros lugares da casa, sabe? Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Agora a gente vai pro próximo. E esse, gente, se chama A Mulher de Branco. Deixa eu ver se pode falar o nome. Pode. Olá, Leandra, tudo bem? Me chamo Nathalie. Acho que é assim que pronuncia. Ou é Nathalie? Nathalie ou Nathalie. Ambas as formas o nome é lindo. Enfim, não há problemas algum em revelar meu nome, e os outros nomes no relato que aparecerão estão trocados. Bom, eu sou da região metropolitana de Curitiba, e essa história que venho te contar aconteceu comigo há 3 anos atrás, na casa da minha amiga, que podemos chamá-la de Júlia. Bom, para contextualizar, eu e a minha amiga Júlia nos conhecemos desde bebês e somos grandes amigas desde então. A Júlia costumava morar com seus pais em um apartamento, mas eles acabaram se divorciando e ela teve que se mudar para a casa dos fundos de sua avó. Bom, desde muito nova, escutava relatos bizarros sobre o lugar, que todos diziam ser mal assombrado e amaldiçoado. Lembro-me de sua própria... Ela não escreveu. De sua própria me contar histórias e confirmar ser mal assombrado. Deve ser sua própria avó. Como, por exemplo, as portas dos armários da cozinha se abrirem sozinhos e, assim, todos os pratos voarem para o chão. Ela escutar o carro do marido chegando, alguém abrindo o portão, entrando, e quando ia ver, assim, não tinha ninguém. E dezenas de outras coisas. Lembro também de quando eu ia brincar nessa casa, antes dela se mudar, eu escutava vozes. Escutava pessoas batendo na porta e passos. Mas eu nunca liguei muito pra isso, já que eu, assim, eu sempre vi essas coisas também. Mas assim, nesse dia em questão, estávamos de férias da escola e Júlia tinha uma prima chamada Camila, que também era muito minha amiga desde que éramos bebê. Ela mora em São Paulo, mas sempre vai para a cidade no fim do ano para ver a família. Bom, Júlia havia convidado um grupo de amigas para ir até a sua casa esse dia. Então estávamos em um grupo de mais ou menos 7 pessoas. Algumas na sala vendo filme e outras no quarto conversando. Bom, eu estava vendo um filme de terror na sala com as meninas, quando alguém me chamou para ir até o quarto. Bom, eu me levantei e fui em direção. Foi quando eu vi uma mulher sinistra passar. Ela era alta e loira, e o seu cabelo era bagunçado. Ela usava um vestido branco de mangas longas que ia até os seus pés. Ela parecia aquelas assombrações de filme de terror. Na hora foi como se eu tivesse entrado em um pequeno transe. Depois que eu vi ela, eu fiquei meio perdida, sem saber onde eu havia visto e tentando assim me concentrar para lembrar onde eu estava indo. Bom, eu apenas ignorei, colocando em minha cabeça que eu estava louca e que eu criei isso em minha mente, pois eu estava vendo um filme de terror minuto antes. Depois disso, eu não vi mais nada e deixei para lá. Até que depois de 2 dias me convidaram para dormir lá. Apenas eu, Júlia e Camila, já que os pais de Júlia haviam ido viajar. Pedimos pizza, vimos filmes e pedimos pizza, vimos filme e conversamos, e estava assim tudo certo. Até que tivemos a ideia de ir para o quarto dos pais de Júlia. Quando digo pais, quero dizer mãe e padrasto, pois ela se casou novamente e minha amiga o considera como pai. Bom, eles tinham ali uma cama enorme e caberia facilmente nós 3. Então assim fizemos. Ficamos na cama deles ali conversando, quando por algum motivo entramos no assunto de assombração. Estávamos falando sobre já ter tido algum acontecimento sobrenatural, e foi quando Camila soltou a seguinte frase: "Eu sempre vejo uma mulher loira com um vestido branco aqui." E eu gelei. Eu não havia contado a ninguém sobre o que eu havia visto, então não teria como ela saber de maneira nenhuma. Então eu apenas falei que eu também havia visto, e nos olhamos assim em choque. Assim que falamos sobre ela, a luz do quarto começou a piscar e eu comecei a sentir uma presença muito forte. Na época eu não sabia, mas sou médium e minha mediunidade é muito aflorada. Assim que comecei a sentir a presença, eu comecei a me arrepiar toda. Assim como Camila, que também é médium, e Júlia apenas mandava a gente parar achando que estávamos fazendo, sei lá, uma brincadeira.
Mas quando escutamos uma batida na porta, eu me assustei muito e a presença apenas aumentava cada vez mais. Bom, quando eu olhei para o espelho, eu vi alguém ao lado do guarda-roupa e aí eu dei um grito. Eu estava tremendo e comecei a perguntar se elas estavam vendo. Foi quando todas viram. Assustadas, todas começamos a gritar e começamos a ver vultos e coisas do tipo. Continuávamos escutando pessoas batendo nas portas e aquilo estava em todo lugar. Era um barulho extremamente alto e insuportável. Nos enfiamos debaixo das cobertas e assim ficamos por 1 hora até o barulho parar. E o mais bizarro foi no dia seguinte, quando fui contar à minha mãe e as luzes começaram a piscar. Bom, Li, esse foi o meu relato, eu tenho muitos mesmo, mas decidi começar te enviando esse, pois eu gosto muito dele. Até hoje eu não sei o que aconteceu nesse lugar para ele ser assim. Minha amiga se mudou há 1 ano atrás e eu nunca vi nada de estranho na nova casa dela. Me conta se você tiver alguma ideia do que pode ter acontecido para ser assim, pois já era desse jeito desde que compraram o lugar. E por favor, se você postar este relato, me avise para que eu não perca o vídeo de jeito nenhum. Me desculpa os erros de português, um beijo, que a espiritualidade sempre ilumine a sua vida. Um beijo, muito obrigada. Eu só não sei se eu vou conseguir te avisar, porque eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar. Que eu tô gravando, então, mas eu não sei quando ele vai ao ar. Mas eu espero que você assista. E, gente, provavelmente é alguma coisa, né, ali agarrada com a casa mesmo, sabe? Às vezes, né, talvez o antigo dono faleceu na casa, não sei explicar direito, mas pode ter sido isso. Às vezes a gente acha que sabe aquela a mulher de branco, né, porque é uma lenda muito, muito antiga e muito famosa sobre a mulher de branco, mas às vezes pode ter sido só a pessoa que faleceu e que talvez não tenha aceitado muito bem, né, a sua passagem. Às vezes ela era loura, né, tinha essa mesma característica, então assim, provavelmente era alguém que faleceu e que não consegue se desprender do lugar. Que é bem normal, né, gente? É assim, é normal, mas não é legal, né? Tipo, você comprar o lugar, já pensou, você junta lá seu suado dinheirinho, aí você compra o lugar e descobre que o lugar é extremamente amaldiçoado. Mas enfim, gente, ó, um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. Agora a gente vai pro próximo. Gente, eu espero que as buzinas que tá lá fora não estejam atrapalhando o vídeo. Eu acho que aconteceu alguma coisa que eu moro, tipo, num apartamento, aí tem a principal aqui, e aqui acontece muito acidente sempre. E provavelmente pelas buzinações, foi acidente. Provavelmente algum carro subiu novamente no murinho que colocaram pra dividir o asfalto. Gente, eu não entendo isso. A prefeitura foi fazer uma divisória no asfalto e fez tipo um muro assim, ó. Nessa altura, gente. Fora, no meio do asfalto pra poder dividir. Eu não sei o que acontece, que os carros simplesmente sobem no muro. Tipo, o carro não sabe se ele vai pra direita ou pra esquerda, ele simplesmente sobe. E pasmem, antigamente tinha uma placa que ficava no início da onde o muro começava, essa muretinha. Simplesmente um caminhão subiu na mureta, levou placa com tudo, e aí nunca mais a prefeitura colocou a placa no lugar. Então, gente, praticamente todos os dias acontece. Então, essa buzinação que tá no fundo, provavelmente é porque isso aconteceu e tá maior trânsito. Enfim, nunca vou entender porque que a prefeitura fez isso. Mas enfim, vamos pro próximo relato. Esse se chama O Dia que o Meu Avô Viu um Anjo. Olá, Leandra, deixa eu ver se pode falar o nome. Pode. Olá, Leandra, meu nome é Bia, inclusive não tenho problemas com falar nomes. Falar nomes sem ser fictício, porque não vou citar nomes a não ser o meu. Peço perdão se as coisas não estiverem escritas da forma correta. Bom, acompanho o seu canal há algumas semanas e me interessei em contar essa história. Inclusive vejo seus relatos no TikTok também, isso aí. Bom, minha mãe me contou essa história que aconteceu com meu avô há muito tempo. Mais recentemente pedi que ela me contasse assim com mais detalhes para eu poder contar aqui. Então, há muito tempo atrás, quando minha mãe e os 10 irmãos dela moravam em um sítio com a minha avó e meu avô, ela disse que se lembra que uma vez inventaram uma história de que a minha avó tinha um amante. E isso chegou no ouvido do meu avô.
Logo nesse dia em questão, ele estava bebendo e quando soube dessa história, minha mãe conta que ele foi na casa do compadre dele para pegar uma arma para poder matar a minha avó dormindo. Gente, que doideira. Então ele foi e do caminho de casa do compadre dele até a casa que eles moravam, tinha um cemitério clandestino que ele mesmo construiu. Minha mãe conta que ele enterrava pessoas e anjinhos, que eram crianças de pessoas que moravam por lá e morriam de diversas causas. Nesse cemitério tinha um pé de murici e perto do pé de murici tinha a cova de uma das ex-mulheres dele, que ele havia enterrado nesse cemitério. Então ele contava que quando ele passou por esse cemitério, ele sentiu como se alguém tivesse esbarrado nele, assim, sem mais nem menos. Mas quando ele ainda estava... esbarrou, ele caiu no chão. Mas quando ele ainda estava levantando do chão, ele viu o que era um ser grande, com asas grandes, como se fosse, sabe, um pássaro. Só que, ao mesmo tempo, tinha um tamanho de um ser humano. Ele conta que toda vez que ele tentava se levantar, esse ser o derrubava no chão novamente. E que esse ser tinha muita força. E assim ele ficou a noite inteira, com ele tentando levantar e o tal bicho o derrubando no chão. Minha mãe conta que quando foi de manhã, ele chegou com os ombros deslocados e contando essa história, dizendo que só não matou minha avó porque essa força maior o impediu. Até hoje, eu e minha mãe acreditamos que foi um anjo que impediu que ele matasse a minha avó. Bom, espero muito que você conte o meu relato no seu canal, apesar de ter ficado um pouquinho grande. Que isso, hoje é pequeno, gente. É isso, Leandra. Beijos, beijos. Tem outros relatos além desse que pretendo contar. Isso aí, pode mandar. E, gente, eu não achei o relato grande. Muito pelo contrário, achei bem pequititinho. E, gente, que doideira, né? Provavelmente, assim, não sei se é um anjo, né? Porque eu não sei como que é a forma de um anjo. Porque dizem que a forma de um anjo é bem feio, né? Se a gente vê assim, a gente fica assustado. Mas provavelmente foi alguma força maior que não queria que ele matasse a sua avó, porque provavelmente ia ser uma morte, uma injustiça, né? Já que era tipo um boato, ela não tava traindo ele. E, gente, pra ninguém entender errado, no interior, há muitos e muitos anos atrás, eu não sei como é hoje em dia, mas há muitos anos atrás era muito comum as próprias pessoas fazerem cemitérios, assim, tá? Tipo, pra enterrar pessoas do vilarejo ou de fazendas, assim, porque não existia locomoção como tem hoje em dia, tá? Então não é que ele matava as pessoas e jogava lá não, tá? É porque realmente eles faziam cemitérios assim pra poder enterrar os entes queridos, as pessoas que faleciam ali, e era assim que as coisas funcionavam antigamente, tá? Só tô explicando pra vocês não entenderem errado e achar que o avô da menina é um matador. Mas enfim, um beijo, muito obrigado por ter enviado o relato, a gente vai pro próximo agora. Esse se chama A Estranha Casa em que Passei a Minha Infância. Olá, Leandra, tudo bem? Não citarei nomes nesse relato, então não se preocupa. Bom, vamos lá então. Bom, sem enrolação, vou começar a contar. Eu sou de uma cidade chamada Olinda, zona litorânea de Recife. Nasci e cresci aqui e hoje em dia tenho 20 anos. Porém, o ocorrido que vou lhe contar aconteceu durante a minha infância, entre os 4 e 8 anos de idade. Bom, eu morava em uma casa que era alugada e era dividida em 2 andares. No térreo morávamos eu e minha família e no andar de cima morava o proprietário. Anos depois, inclusive, quando ele saiu, eu, minha mãe e meu padrasto nos mudamos para a casa de cima. Mas enfim, o que eu vou lhe contar aqui aconteceu quando eu morava no térreo, né, no andar de baixo. Bom, morávamos eu, minha mãe, minha avó, meu avô e uma senhora que trabalhou na nossa casa por anos. A considero uma avó, mesmo hoje que a mesma já é falecida. Bom, era noite e eu tinha por volta, né, ali dos meus 4, 5 anos. Eu estava sentada no sofá assistindo um programa de dança americano, naquelas TVs de tubo cinza, quando minha avó me chamou para dormir, pois dormíamos no mesmo quarto. Depois de muita birra, eu decidi ceder e fui para a cama. Mas como toda criança gosta de uma boa trela, eu fingi que havia dormido e após ouvir a minha avó começar a roncar, me levantei de fininho e saí do quarto. Fechei a porta e voltei para o sofá para ver mais ali da televisão. Ai, criança. Qual
Coloquei bem baixinho o volume, assim, da TV, né, para que ninguém acordasse e me pegasse no pulo, pois nesse horário ali já era por volta de meia-noite, meia-noite e meia, e todos, né, já estavam dormindo. Bom, passado algum tempo, eu ouvi um barulho bem alto vindo de trás de mim. Como a mesa ficava atrás do sofá, eu pensei que fosse o lustre de vidro que ficava em cima dela que havia cedido e se espatifado todo. Leandra, você não tem noção. O som tinha assim sido muito alto e muito perto. Lembro que meu cachorro estava olhando para a direção da mesa, assim, paralisado de medo. E o mais estranho é que normalmente para qualquer coisa ele latia e ficava agressivo. Mas naquela noite ele paralisou e começou a chorar. Quando me virei para ver o estrago, eu fiquei surpresa, pois estava tudo intacto. Nada fora do lugar e ninguém havia acordado com o estrondo. Bom, após isso, eu ouvi um barulho na cozinha, como se as panelas dos armários estivessem sendo reviradas. E como uma boa criança, sem senso de perigo, eu fui lá e segui o som. E assim, era como se aqueles barulhos estivessem caminhando, sabe, pela casa. Depois da cozinha, o som veio da área de serviço, dando a entender que alguém estava ligando a máquina. E Leandra, lembrando assim que tudo estava no lugar, era apenas o som. E na área de serviço havia um banheirinho e eu ouvi a cortina de plástico lá dentro desse banheiro se mexer, como se alguém tivesse, sabe, entrando no box. Bom, eu fui atrás de novo, mas dessa vez eu já estava sentindo assim um certo calafrio. Só que chegando lá não tinha ninguém. Aí eu senti assim um vento muito frio entrando pelos combogós, aqueles quadradinhos de entrada de ar que tinham nos banheiros mais antigos. Gente, morri e não sabia que esse era o nome desses negócios. Mas enfim. Bom, e um sussurro no meu ouvido, muito perto, falou: corre. Sabe, eu senti um frio na espinha e corri esbarrando em tudo de volta, em tudo assim, até eu chegar na sala. Eu tentei abrir a porta do quarto, mas era como se estivesse trancada. Então eu me joguei no sofá, fechei os olhos, tapei os ouvidos e comecei a orar e a chorar. Bom, em um momento acabei dormindo ou desmaiando de medo, não sei dizer. Só sei que na manhã seguinte acordei com meu avô me dando esporro, pois eu havia desobedecido e ficado ali acordada vendo TV. E que eu era nova demais para ir dormir tão tarde. Bom, eu passei algumas semanas agindo estranho, pois estava assustada e ninguém entendia. Eu e minha família somos espíritas. E aí me levaram para o centro para tentar me ajudar, mas na época não ajudou muito, pois muitas coisas piores vieram a acontecer. Bom, anos depois descobrimos que o proprietário era satanista e fazia trabalhos extremamente pesados num quartinho que ficava num corredor por fora ali lateralmente a casa. E a porta desse quartinho que ele fazia os sacrifícios ali de animais, dava de frente para o banheiro no qual eu senti o vento frio entrar neste meu relato de infância. Bom, sei que eu era muito novinha, mas lembro de cada detalhe como se fosse ontem. É isso, Leandra, espero que tenha gostado de ler o meu relato. Irei lhe mandar mais alguns, pois sou médium e tenho muitos relatos bizarros para contar. Se você contar em seu canal no YouTube, eu ficaria muito grata, pois estou viciada em assistir seus vídeos. Um beijo, lindona, boa semana e que Deus lhe abençoe. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E então, provavelmente é porque, né, o ex-dono, o dono, né, fazia algumas coisas ali que não era muito legal, né? Ai, gente, esse pessoal inventa cada coisa, né? Faz as coisas, deixa a casa lá toda mal assombrada e aluga ainda. Gente, como que pode não ter medo, né, dessas coisas? Não ter medo disso, sei lá, pegar na família para quem ele tá alugando a casa. Gente, isso é muito perigoso. Assim, eu acho meio nada a ver, sabe? A pessoa mexer com essas coisas e ainda alugar a casa para outras pessoas virem morar. Tipo, quer mexer com as coisas, fazer, né, essas coisas aí? Faz, mas tipo, não alugue a casa, sabe? Faça eu sei que a casa era dele, né? Mas, pô, não aluga, né? Porque vai que depois isso afeta de alguma forma muito negativa a pessoa, faz algum mal muito grande e seja algo irreversível na vida da pessoa, sabe? Tipo isso.
Mas enfim, gente, esses foram os relatos de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todo mundo que tenha tirado um tempinho para, né, enviar os relatos. Também quero agradecer a todo mundo que tenha assistido o vídeo até o final. E é isso, um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.